importante, mais um dia de acirramento nesse conflito global, que agora há pouco, desliguei o telefone nesse exato instante, estava conversando com uma fonte importante, que é a definição final, eu digo, defina em uma palavra esta sexta-feira, dia 23 de setembro, com as informações que nós temos. E a fala foi bastante sintética. Ele disse o seguinte: caótico, o cenário é caótico. É caótico. São várias situações novas concorrendo já para um cenário caótico. Boa noite, Ana Rita, boa noite, Azamari, querida, boa noite, Nádia. Sejam todos muito bem-vindos. Em nome de vocês, eu saúdo a todos os presentes. Pessoal, a situação no Irã está complicada. A situação no Irã está complicada porque, efetivamente, tudo leva a crer que estão tentando mais uma primavera contra o governo iraniano, muito fortemente baseada na região do Azerbaijão iraniano. Agora há pouco, o governo da Ucrânia, agora há pouco, essa notícia é fresquinha, agora há pouco o governo da Ucrânia removeu o credenciamento de diplomatas iranianos, depois que os militares da Ucrânia disseram que drones fabricados no Irã foram extensivamente usados na cidade portuária de Odessa nessa sexta-feira. A Ucrânia retirou o credenciamento de um diplomata iraniano sênior em Kiev, na capital, e citou na nota oficial o fornecimento de armas fabricadas pelo Irã para a Rússia. Então, vejam como o conflito já vai tomando uma característica de generalização em relação aos atores e em relação às atitudes, inclusive a nível diplomático, que estão sendo tomadas. A medida, segundo o governo da Ucrânia, teria seguido uma série de ataques das forças russas usando drones de fabricação iraniana, de acordo com os meios militares da Ucrânia. Vários dos drones foram usados nesta sexta-feira em um ataque a Odessa, no qual pelo menos uma pessoa foi morta. Em um comunicado, o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia diz que após os ataques, o encarregado de negócios iranianos foi convocado ao ministério. O encarregado de negócios foi informado de que o fornecimento de armas iranianas à Rússia e seu uso contra a Ucrânia contradiz a posição declarada publicamente de neutralidade e respeito pela soberania e integridade territorial da Ucrânia pelo governo iraniano. A declaração acrescenta o seguinte: em resposta a esse ato hostil, o lado ucraniano decide privar o embaixador do Irã na Ucrânia de credenciamento, bem como reduzir significativamente ao mínimo necessário o número de funcionários diplomáticos da embaixada iraniana na nossa capital. Uma declaração do gabinete do presidente Zelensky disse que amostras coletadas no campo de batalha confirmaram que a Rússia está usando não apenas drones, mas também armas fabricadas pela República Islâmica do Irã na Ucrânia. Abre aspas, tais ações do Irã são consideradas um passo contra a soberania, a integridade territorial da Ucrânia, bem como contra a vida e a saúde dos cidadãos ucranianos, disse em nota um porta-voz do governo ucraniano. Olha, pessoal, essa é uma nota muito séria, muito grave, muito preocupante, mas é apenas um detalhe dessa sexta-feira, dia 23. Apenas um detalhe. Eu também, há pouco mais de 1h30, assisti mais de uma vez, inclusive, para me certificar, né, de que não tinha perdido nenhum detalhe. Assisti à declaração do presidente do Conselho Europeu nas Nações Unidas, na 77ª Assembleia Geral da ONU, dizendo o seguinte: o Charles Michel disse o seguinte, que o Conselho de Segurança da ONU deveria considerar a expulsão da Rússia. Então, abre aspas, quando o membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas inicia uma guerra não provocada e injustificável, uma guerra condenada pela Assembleia Geral da ONU, sua suspensão do Conselho de Segurança deveria ser automática. Nas condições em que os russos mobilizam forças adicionais contra a Ucrânia, o Conselho deveria cogitar o afastamento. Leia-se, o afastamento é a expulsão da Rússia do Conselho de Segurança e o poder de veto. Então, um líder europeu da envergadura do Charles Michel, gostemos ou não, foi para a Assembleia Geral das Nações Unidas pedir a expulsão da Rússia do Conselho de Segurança das Nações Unidas. São dois detalhes, só para que a gente comece essa conversa da sexta-feira. Muita gente que não estava acreditando que essa guerra poderia escalar da maneira que está acontecendo. Bem-vindo, Fábio Claro. Hoje diz, a situação é caótica, a situação é preocupante, a situação é absolutamente imprevisível em função do que está acontecendo.
Uma pessoa, uma fonte que tem conversado comigo de forma reiterada, está na Europa, não posso dizer mais do que isso nesse momento, porque senão posso comprometer, inclusive, o pedido dessa pessoa para que não tivesse a sua identidade revelada. Quando eu perguntei sobre a possibilidade da utilização de armas nucleares táticas por parte da Rússia na Ucrânia nos próximos momentos desse conflito, ele me disse o seguinte: olha, eles devem utilizar, dependendo dos desdobramentos, e eu já vou chegar na questão dos referendos que estão começando hoje, dependendo dos desdobramentos e do encaminhamento de armas ocidentais para a Ucrânia, dependendo dos ataques a essas regiões que serão consagradas no referendo como parte da Federação Russa, a parte de não terem reconhecimento internacional. Eles devem usar, primeiro, as termobáricas mais potentes, e se ainda assim perceberem que os Estados Unidos, a OTAN, a Grã-Bretanha, escala no fornecimento de armas para a Ucrânia e, de alguma forma, ameaça territorialmente recuperar essas regiões que hoje estão consolidadas em poder da Rússia, aí sim eu acredito que eles utilizem armas nucleares táticas. E diz o seguinte, ele diz o seguinte: este fato decorre de um dado muito simples e objetivo que eu já tenho tratado com vocês há muito tempo. A Rússia arriscou muito nesse conflito. A partir do dia 24 de fevereiro, a Rússia, francamente, arriscou muito, politicamente, a nível militar, a nível de repercussões midiáticas e tudo mais. Então, ele entende, esta fonte entende, que a Rússia não sairá derrotada sem utilizar todo o seu potencial para tentar impedir que isso aconteça. Por outro lado, na Grã-Bretanha, muitas fontes militares, tanto na Grã-Bretanha como em Bruxelas, já dizem que entendem que isso seja possível e ameaçam, como represália, destruir a frota russa no Mar Negro, não dizendo se utilizariam ou não armamento nuclear, mas eles ameaçam destruir a frota russa no Mar Negro em caso de utilização de armas nucleares táticas na Ucrânia. Hoje, sexta-feira, nós ouvimos também a informação de que Suécia e Finlândia serão membros oficiais da OTAN ainda neste ano, ainda